que eu te sinto perto de mim, como a gente quis ser feliz, sem ter mais que explicar a razão. Isso, mas desde meninota, assim, de 14, 15, 16 anos, ela dizia, não, que tá usando, todo mundo tá usando, eu gosto de usar as coisas que eu gosto. Ia pra costureira, levava o desenhozinho dela, mandava fazer, e fazia o maior sucesso com as invenções dela. Ela era muito brincalhona, muito espirituosa, e por conta disso, tinha umas saídas assim geniais. E umas brincadeiras assim hilariantes. A Vera era uma pessoa intensa em todas as coisas. Ela é intensa. É difícil, né? Porque a Vera era alegria, não tinha nada de choro. Quando a Nina nasceu, a minha filha, eu estava em casa um dia, aí de repente eu disse, será que alguém errou de casa? Uma caixa maravilhosa, um laço, sem saber de quem era. Aí quando eu abri a caixa, eram 2 vestidos, a coisa mais, tipo Vera Arruda. De bebê? De bebê. A coisa mais bela do mundo. O lado estilista dela foi uma coisa natural, porque a roupa dela era diferente. Ela gostava de fazer diferente. Ela buscava sempre ser diferente. Eu transformo mulheres em rainhas. Ela tem essa declaração em algumas entrevistas dela, mas isso era uma verdade. A Verinha uma vez teve uma situação bem interessante no Rio. O nosso Júnior Gama produziu um desfile de duas jovens do Rio, de família tradicional. E era uma grande produção, porque era uma família muito conhecida. Eles tinham 5 mansões num parque onde foi feito esses desfiles. Na verdade, o desfile não era da Vera, era um desfile onde a Vera deveria participar como coadjuvante. O desfile é para as moças que estavam montando a sua loja, eram recentes na moda. Mas a Vera já vinha com o trabalho chamando atenção já há algum tempo. Então toda a imprensa especializada se juntou ao lado da passarela, e o intuito era dar cobertura àquele desfile das moças que começavam a sua vida na moda. Então aparecia um vestido das moças e logo seguido da Vera. Então, quando aparecia o das moças, clique, 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 clique. Quando entrava um vestido da Vera Arruda, era clique, 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 clique. Ela era uma explosão de talento, ela não se acomodava, ela fazia uma coisa, daqui a pouco ela já estava com a mente, o que era a próxima etapa para fazer. Nós fomos comprar material e ela comprando um tecido e eu, mas Vera, esse tecido não presta. Isso é uma coisa barata, isso é tecido de forro de colchão. E ela tinha aquele toque de Midas, né? Tudo que ela tocava virava ouro. Isso foi a chita. Depois que Vera lançou uma coleção de chita, que a Adriane Galisteu vestiu chita, que todas as atrizes se apaixonaram por chita, chita de um tecido baratíssimo, de tabuleiro de comércio, virou a moda no Brasil. Eu ia fazer compra e eu dizia, Vera, tem uma loja em São Paulo que é a sua cara. E ela realmente se apaixonou quando foi para 25 de março. Eu morava no Rio e ela costumava se hospedar na minha casa. Ia sempre fazer essas coisas de compras de material, ela frequentava inclusive o Saara, nós brincávamos muito, porque ninguém frequentava o Saara no Rio, que era um lugar até que tinha uma certa marginalidade, mas enfim, ela comprava miçangas e várias coisas que elas usavam nas roupas, na obra da Vera, enfim. A coleção dela é imortal, já se tornou um fato de imortalidade, né? Porque aquela coisa de fazer a bandeira do Brasil, e era com linha de seda, né? Então essas linhas de seda tinham um peso, davam um caimento muito forte. Aquilo resgatou o brasileirismo, o nacionalismo que vinha tão desgastado com a agora de ditadura e tudo mais. Eu acho que esse vestido, coincidência ou não, mas o Brasil ficou mais Brasil depois que ela produziu esse vestido. Inclusive foi a peça mais badalada na Semana de Moda de Nova York. Foi engraçado que quando saiu a última modelo passou e ela entrou com os desfiles, todo o ginásio ficou de pé. Foi aplaudida de pé e o pessoal assim, enlouquecido. Foi uma repercussão impressionante.
E aí, a partir disso, a carreira dela estourou por conta disso. Porque você viu Glória Calil, Constância Pascolato, toda a elite da moda se levantou. E aí, poxa, muito bonito. Me lembro que a Constância Pascolato disse assim: ah, se eu fosse mais jovem, eu só me vestia de Vera Arruda. Interessante que a gente não esperava que houvesse a repercussão. Uma página da Folha de São Paulo falando do desfile dela. E eu lembro da manchete. Era, enfim, na Seca Fashion do Brasil, um açude de água colorido para colorir a moda brasileira. Quer dizer, muito bacana. Que ela me contou foi quando a Carmen Merig ligou para fazer 1000 elogios do Fito Ervas, né? Que foi um desfile assim inesperado, que todo mundo ficou, meu Deus, quem é essa que fez isso? E a Carmen ligou para ela elogiando e tudo, e ela ficou, meu Deus, eu acho aquela mulher incrível, eu acho ela um exemplo, e ela me ligou, né, para me elogiar, e assim, e quando ela foi convidada também para ir fazer o curso de moda em Paris, ela também ficou assim, foram 2 momentos que eu lembro dela ficar, meu Deus, eu tô indo aí, sabe, eu tô chegando nesse ponto, assim. Vestido de noiva da neta do Roberto Marinho, né? E quando ela chegou para dar a última prova, ela e a mãe caíram no choro, emocionadas com a beleza do vestido. O vestido era a coisa mais linda que você pode imaginar. Agora o Roberto Marinho não deixou publicar porque ele tinha muito medo de sequestro. O casamento da Vera foi aquela expectativa de celebração, não é? Primeiro foi assim, logicamente que todos nós sabíamos que não ia ser nada convencional. Né? Partindo de Vera, tinha que ser alguma coisa diferente e muito linda. E assim foi. Foi no Trapiche Adelaide, um restaurante bem conhecido, que hoje em dia não é mais, eu acho que é outra, está com outra função. Os amigos, né? Tinha os amigos mais próximos dela. Aquela profusão, dela entrar naquela profusão, era uma galeria de fitas maravilhosas, tipo de Senhor do Bonfim, escrito João e Vera, João e Vera. E ela adentrou, feita uma rainha, como ela sempre foi. Convivi muito pouco com a Vera Arruda, assim, mas a lembrança que eu tenho dela é muito bacana, principalmente da humildade e da disponibilidade dela. Eu lembro que eu estava começando a escrever para o jornal, fazer uma coluna para o jornal, e era época de Olimpíada, estamos de novo em épocas de Olimpíada, não sei há quantas Olimpíadas atrás. E aí eu resolvi fazer na coluna do jornal assim, quem merece uma medalha de ouro. Né? Fiz uma coluna especial e aí resolvi fazer um evento onde eu entreguei uma medalha de ouro na moda, na política e tal. E na moda eu escolhi a Vera Arruda, tinha que ser a Vera Arruda, ela já era uma referência muito grande naquela época. Ela ainda não tinha participado do Fito Ervas Fashion, mas ela já era uma referência muito grande na cidade, acho que até fora mesmo, acho que no Brasil ela já era pelo menos um pouco conhecida. E o que ela fazia era muito diferente, assim, era colorido, era a cara dela, não podia ser ninguém dizer que ela copiava alguém ou que parecia com alguma coisa, era muito específico, muito a cara dela. Mas eu fiz o convite para ela ir para o evento achando que ela não ia, né? Eu não era conhecido, tinha começado a escrever para o jornal e ela já era um super nome. E ela foi com o marido dela na época, assim, e eu fiquei muito feliz, não só pela presença dela, mas pela forma como ela tratou, assim, como ela estava agradecida mesmo, por não se achava merecedora, como ela era uma pessoa humilde mesmo, nesse sentido, assim. E isso é que a gente tem que admirar, né? É isso que a gente tem que aplaudir, bater palmas para esse tipo de personalidade. Essa camisa é uma produção dela, tenho um orgulho, inclusive, porque eu tenho aqui a assinatura dela. E eu visto sempre que eu acordo com saudade da Vera. Pode estar inverno, hoje está chovendo, eu estaria com ela, porque acho que por essa semana de moda, sem homenagem a ela, eu tenho sentido muita saudade. Mas a emoção não é de tristeza não, é de alegria, porque eu acho muito justo. E minha amiga virou um corredor. E ela dizia que eu era a fada que fazia o corpo dela. E da Paloma, você é a fada que me faz ter este corpo. Muito obrigada por todo o seu carinho.
Ver. Ai, de 96. A música que ela gostava, que ela pedia para cantar. Deixa eu ver se consigo cantar. De manhã, acordo, pensamento voa devagar, lágrimas, segredos que se escondem no olhar. É assim que eu te sinto perto de mim. Quando ela tinha os problemas, ela telefonava para mim, como é que eu resolvo isso? Eu confiava muito em mim, eu ficava muito vaidosa, porque ela confiava muito em mim. A Vera, eu usaria as palavras do Chico Xavier, ela era uma alma de luz. Em relação ao talento dela, ela era uma visionária da beleza. O que eu guardo dela é essa plaquinha, que ela comprou duas e ficou uma para ela e me deu essa. Porque assim como eu, Vera também era marginal no sentido de ficar por fora do que se estava produzindo. Ela não estava ali para copiar nada. Vera, assim, ela é um misto de Miss Paripoeira e Carmen Miranda, sabe? E eu também comparo Vera com Lady Di, com Marilyn Monroe, Amy Winehouse, mulheres que vieram viver intensamente, marcaram e foram embora. Acho que de repente para voltar até mais cedo. Se ficasse velhinhas aqui como Coco Chanel, ela poderia demorar a voltar. Acho que a intenção dela era voltar mais cedo. Quem sabe ela já não voltou. Quando ela morreu, a gente passou muito tempo nessa vibe de vida, sabe? Não foi de morte, de doença. Todos os amigos se juntaram e a gente fez como uma grande festa. Eu lembro do velório dela. Foi impressionante aquele carnaval, eu nunca tinha visto aquilo, o carnaval na hora aquela alegria, aquele colorido e ela lindíssima ali, parecendo que estava viva no editorial de moda do caixão, muito. Isso eu nunca vou esquecer. Por isso que a gente teve essa ideia, por essas e por todo esse currículo dela, de fazer essa homenagem para a Vera na Trend House. Quer dizer, vamos supor, se a Semana de Moda hoje em Maceió existe, se todo o talento alagoano é reverenciado, ela deu o start nisso, né? A Vera Arruda foi quem começou tudo isso. Essa homenagem que a Semana de Moda faz é o mínimo que a gente poderia fazer. E assim, eu acho que vai ser a primeira de muitas, porque nunca vai esgotar o que a gente pode fazer por ela. Acho que tem gente que nasce para ser protagonista a vida toda. Eu acho que é o caso da Vera. Eu sonho muito com ela e eu sonho como ela viva. Eu nunca sonhei como se ela tivesse morrido. A nossa voz é assim que eu te sinto perto de mim, como a gente quis ser feliz sem ter mais que explicar a razão.